Olá pessoal, nós vamos trabalhar nessa semana três textos e ao mesmo tempo três vídeos sobre as dimensões em que um direito penal de corte subjetivo abre para as possibilidades de um direito penal autoritário. Tá? Então o primeiro deles é esse que é o Liberales oder Autoritäres Strafrecht, que é o direito penal liberal, o direito penal, ou direito penal autoritário, que é um texto do Schaffstein e do Damm, que eram dois autores da escola de Kiel. Kiel é uma cidade onde tem uma universidade que se tornou famosa por ser um dos polos do direito penal, ou do direito em geral, nacional socialista, assim como Göttingen, que é outra universidade famosa também, que também foi sede de muitas das atividades e de muitos autores que professamente trabalharam em favor do nacionalsocialismo. Né? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos dar uma olhada no que foi esse trabalho, existe uma ordem nesses vídeos, é importante assisti-los em ordem para ter uma ideia mais do geral para o particular, do que foram fazendo os autores e também do mais explícito para o menos explícito em termos de vinculação ao nacionalsocialismo. Primeiro, quem foram Schaffstein e Damm? Né? O Friedrich Schaffstein, nascido em 28 de julho de 1905 em Göttingen, era um criminalista alemão, um historiador jurídico também, um dos maiores representantes do direito penal nacional socialista. Estudou em Göttingen e Innsbruck. Em 1928 ele concluiu o doutorado e fez a habilitação, se precisa de uma habilitação para a cátedra de professor, em 1930. Os dois ele fez em Göttingen, dirigidos pelo Robert von Rippel, que era um jurista famoso também por sua praxis forense nos tribunais. Tornou-se conhecido do público jurídico exatamente por esse trabalho, Liberales oder Autoritäres Strafrecht, que era o trabalho junto com o Dan. Ele até então não era um autor tão conhecido, ficou conhecido a partir desse texto, porque era um texto em que há uma defesa veemente de um direito penal autoritário. É até meio espantoso a gente olhando do ponto de vista de hoje, mas para a época, nós temos que ler no contexto em que foi escrito. Esse texto é de 32, 33, né, por aí, e aí vocês vão ver como é que esses dois jovens criminalistas defenderam esse direito penal antiliberal numa oposição franca ao von List, muito claramente. Né? Depois da tomada do poder do nacionalsocialismo, Schaffstein comprometeu-se explicitamente daí com o nacionalsocialismo. Em 1933 foi chamado como professor pela Universidade de Leipzig e depois se mudou para a Universidade de Kiel, que era uma sede dos nazistas, em 1935. Em 1937 ele ingressou para o Partido Nazista, para o Partido Nacional Socialista, e chegou a chefiar o Subcomitê de Direito Penal Juvenil da Academia de Direito Alemão, fundada durante o nacionalsocialismo. A escola de Kiel, essa é onde ele fez seus trabalhos mais famosos, ela contava no direito criminal com o Schaffstein e o Damm, mas também tinha o Karl Larens, o Franz Wicker e o Ernst von Rudolf Huber, que eram autores também reconhecidamente de viés favorável ao governo nacional socialista. O George Damm, o parceiro dele nesse texto, nasceu em Altona, que era uma comunidade inclusive autônoma, né? Em 10 de janeiro de 1904. Esse criminalista concluiu seus estudos de direito em Tübingen, Hamburgo e Kiel. Fez o doutorado em 1927 e fez a habilitação docente em 1930, na mesma época que o Schaffstein. E isso foi feito em Heidelberg, sob a batuta do Gustav Hardbruch, que era um grande liberal. Isso aqui é um dado biográfico bem interessante. O Gustav Hardbruch, um grande defensor do liberalismo, um sujeito que foi perseguido durante o período do nacionalsocialismo, foi o diretor de tese do George Damm, que tecnicamente era mais qualificado que o Schaffstein, inclusive. Né? Mas ambos tornaram-se famosos publicamente pelo trabalho esse em favor de um direito penal autoritário. O George Damm foi nomeado em 1933 para a Universidade de Kiel, justamente por ser próximo às ideias nacionais socialistas. Esse texto abriu esse caminho para ele. E ele assumiu lá a cátedra do Hermann Kantorowicz,
que foi expulso por ser democrata e foi rotulado como judeu. E aí os judeus perdendo os lugares, a cátedra foi assumida justamente pelo George Dunn. Em 4 de maio de 1933, ele ingressou no Partido Nazista e em novembro nas SA, né, que era um dos organismos internos do Partido Nazista, e que daí sim mostrava uma vinculação muito mais estreita ainda com esse perfil. De 1935 a 1937, ele chegou a ser reitor da Universidade de Kiev. E ele foi um pioneiro lá dentro na perseguição aos judeus na universidade. Ele providenciou o rebaixamento dos estudantes judeus dentro da universidade, bloqueou o doutorado de cientistas judeus em Kiev, antes mesmo que os decretos, porque depois saíram decretos, né, a respeito dos bloqueios das atividades judeus. Antes mesmo dos decretos, ele já bloqueou administrativamente o doutorado de cientistas judeus em Kiev. Tá? Só o Ministério da Ciência de Berlim soltou esses decretos só em 1936. Em 1935 ele já tinha feito esse bloqueio antes. Desde 1933, o George Dunn foi membro da Comissão de Direito Penal Nacional Socialista Oficial, e a tarefa desses juristas era fazer o novo Código Penal. Vocês vão ver que muitos dos comentários dele aqui são propostas a respeito do direito penal, que ele já estava se desenhando antes e depois ele assume um cargo prático para a realização disso, né? George Dunn deixou o Kiel em 1939 para ser professor em Leipzig e depois foi professor e vice-reitor na Universidade de Estrasburgo, porque Estrasburgo na França a França foi invadida, e esse pedaço da França aí foi tomado pelos alemães e ele foi vice-reitor dessa universidade. Depois da reconquista de Estrasburgo pelos aliados e a fuga dos alemães, o George Dunn voltou para Berlim em 1944 trabalhar como conferencista e também trabalhou como juiz em um tribunal especial na capital. Em 1945, o Dunn foi, depois da guerra, né, inicialmente impedido de exercer um cargo de professor universitário na Alemanha, por causa dos processos de desnazificação, a sua óbvia vinculação com o nacionalsocialismo. E aí ele começou então a trabalhar como advogado e tal, terminou indo para o Paquistão em 1951 e foi trabalhar na Universidade de Dhaka, onde chegou a ser reitor até 1955. Depois de 55 ele foi chamado de volta para a mesma Universidade de Kiev, onde ele estava fazendo programas nacionais socialistas, como professor titular, só que daí de direito internacional, para evitar o vínculo com o passado do direito penal. Vejam só. Essa é uma história do Dunn que vocês veem que é muito mais envolvida ainda. Mas vamos lá. Vamos para o que eles escreveram. Vamos olhar o que é que foi esse texto sobre direito penal autoritário, aquilo que eles fizeram. Primeiro, o texto abre advertindo cinicamente que, de modo algum, eles estão dispostos a aprovar tudo que venha de maneira crítica, o que diga o nacionalsocialismo. Aquilo não é um texto partidário, mas um texto técnico, cujas ideias centrais, eles apontam, estariam vinculadas a Savigny e a Hegel. De fato, algumas coisas existem de conexão entre Hegel e as ideias de Savigny com aquilo que eles propõem, mas eles, vamos dizer, eles redesenham isso para um perfil absolutamente autoritário que nunca foi professado por esses outros autores, né? O primeiro ponto abordado no texto são as formas de aparição do individualismo no direito penal moderno. Eles vão fazer uma crítica a respeito do direito penal liberal a partir da ideia de individualismo liberal. Vocês vão ver muito claramente que existe uma relação feita por Schaffstein e Dunn entre o coletivismo, que é uma coisa que eles aprovam, que dizem que é de corte autoritário, e o individualismo, que eles desaprovam, que dizem que é de caráter liberal. Então vamos lá. Primeiro, eles dizem que a divisão de poderes corresponde ao método jurídico conceitual de interpretação do período pré-guerra, ou seja, começa estudando a ideia de divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário, e diz que esses fundamentos dessa separação em três poderes, eles são fundamentos filosóficos baseados em relativismo, por um lado, e positivismo pelo outro, que é a ideia de legalidade. De fato é assim. E dizem que esse sistema seduzia muito por causa da sua lógica formal, que era apoiada principalmente no direito escrito e tal, negando o direito natural. Esse é o segredo do êxito desse modelo
do modelo liberal é esse. Mas daí eles dizem, ora, esse Estado pereceu. Com esse Estado que desapareceu, desapareceu também o direito penal liberal. Né? O direito penal liberal, que era apoiado nessas máximas, nessa estrutura, nessa forma de Estado, ele pereceu a partir do surgimento de um novo Estado. Né? E esse novo Estado tem uma outra filosofia, e é uma filosofia conservadora, aliás, uma filosofia em oposição à filosofia conservadora do individualismo. É uma revolução coletiva. E é muito curioso porque, se vocês observarem, vejam, no texto, cinicamente, eles dizem, não, isso aqui não é recepção à crítica do modelo do nacionalsocialismo. Mas, primeiro, dois autores que não eram expoentes jurídicos e que queriam ganhar projeção dentro de um Estado de corte claramente autoritário, né, eles se projetaram sobre a crítica que fizeram sobre o conservadorismo. E o curioso é, como o nacionalsocialismo se inseria em um meio termo, né, e que de um lado criticava os liberais clássicos capitalistas e de outro lado criticava também os socialistas puros, por um caminho do meio que era muito firmemente associado à ideia de coletivismo. Então, o que eles traçaram no texto, na abertura, é muito interessante porque eles tratam de mostrar como tanto o socialismo quanto o liberalismo são individualistas. Olha que coisa interessante. Eles dizem, a filosofia conservadora do Estado coincide com a dos socialistas. A filosofia conservadora que eles referem dos liberais coincide com a dos socialistas e apontam: Marx e Rousseau concebem o mundo como a soma de indivíduos e o Estado como um instrumento artificial criado para os indivíduos. De fato é o Estado um instrumento artificial, mas enfim. Daí dizem, socialismo e liberalismo são individualistas. O Estado, para Marx e Engels, é só um meio transitório a ser superado, não como em Hegel o objetivo final da história. Então vejam, eles se apegam à ideia de Estado em Hegel, objetivo final da história, para contrapor a ideia de que o Estado é um meio transitório de realização da igualdade de pessoas, como citam Engels e Marx. Daí dizem, o socialismo se separa do liberalismo não pela justificação do Estado, mas nos limites de sua competência. Quer dizer, no liberalismo, o Estado quer realizar a liberdade dos indivíduos diretamente, de imediato. No socialismo, eles dizem que a liberdade é incompleta sem antes afirmar a igualdade dos indivíduos. O Estado acaba sendo o meio de afirmar essa igualdade para depois, para evitar a sobreposição de fortes sobre fracos e depois liberar todos como iguais, mas sempre desde um ponto de vista individual. Então, o que eles fundamentam é o individualismo na determinação dos fins do direito penal tinha como traço de coincidência tanto o modelo socialista quanto o modelo liberal. Por que eles estão dizendo isso? Porque na Alemanha aconteceu exatamente isso, era um governo liberal e que foi atacado em várias revoluções durante esse período muito conturbado da história entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial por grupos socialistas que reivindicavam o perfil do socialismo direto. E eles entram então num meio termo entre os dois, afastando os dois pela ideia de individualismo frente a um coletivismo, tá? Quer dizer, professando o coletivismo. Sustentam que é necessário mudar o individualismo retributivo, e aí associam as teorias da retribuição da pena, as teorias retributivas, à ideia de individualismo. É necessário mudar o individualismo retributivo intimidatório pelo caráter educacional e de segurança que é do pensamento lombrosiano. Eles chegam a citar o Lombroso como fonte. E essa fonte originária aqui de educação e tal provém desse modelo científico clínico. Tá? Daí o delito não é só uma manifestação jurídica, mas sim biológica e sociológica que gera o interesse precisamente deles. Muito bem. Daí dizem, do ponto de vista natural, o socialismo compreendeu melhor o programa do nacionalsocialismo do que o liberalismo. Ou seja, olhando para os dois, está criticando os dois, mas dizem, bom, olha, o socialismo tem um pouco do nosso viés. Por quê? Porque a base ideológica se apoia no materialismo, na mesma corrente científica natural do nacionalsocialismo. Ou seja, tanto uns quanto outros, se vocês olharem de fato as bases da ideia do materialismo histórico, é que eles estão falando de uma verdade empírica. E os nacionais socialistas também diziam isso. Diziam que estavam falando de uma verdade empírica. Qual é a diferença entre os dois, então?
Segundo Sharfstein e Udam, a perspectiva socialista se apoiava na prevenção especial individualizante do autor da pena, que aparecia lá no projeto de reforma do Ferri, em 1921, que era de um governo da Itália socialista, e também no modelo soviético, que é o Código Penal de 1926. Eles diziam, olha, a culpabilidade é o pressuposto da pena substituída por um sistema baseado em periculosidade, aquela ideia clara, né, da prevenção especial individualizante. Só que, diziam eles, essas medidas que eram tomadas nesse perfil eram partindo do pressuposto da igualdade socialista entre todas as pessoas. E isso estava ligado a uma cientificidade do século XVIII. É isso que eles dizem claramente, ou seja, um modo de pensar científico natural que supunha a homogeneidade fisiológica entre os seres humanos, que é o que podia justificar então que todos fossem tratados como igual e que, portanto, houvesse uma ideia de prevenção especial baseada na periculosidade daquele indivíduo que se distancia dos outros. Né? E daí dizem, olha, esse modelo de ciência natural que o socialismo se apega, ele é ultrapassado. O socialismo, para manter a sua ideia de necessidade de igualdade, preferiu ignorar os avanços da ciência, mas a ciência do século XIX foi além da ciência do século XVIII. E dizem que a ciência do século XIX, especialmente a genética e a eugenia, demonstraram que não são todas as pessoas iguais. Por isso, os estudos do direito penal devem levar a sério não apenas esse mundo circundante, mas a carga hereditária que faz com que as pessoas sejam diferentes. E, portanto, ao serem diferentes, não dá para tratar todos igualmente. Com isso, cairia a igualdade pretendida pelos socialistas. Né? Essa é a ideia. Então, há um materialismo dos dois, mas um materialismo científico do século XIX, no nacionalsocialismo, e do século XVIII, no socialismo puro, segundo Sharfstein e Dam. Vejam que aqui eu estou tratando das opiniões do Sharfstein e do Dam, não é? Afirmam ainda que não seria possível prolongar a pena judicialmente determinada, mesmo que se exija isso desde o ponto de vista da educação e da segurança. Então, eles dizem, olha, no modelo socialista, vamos lá, de ideia de prevenção individual, não seria possível prolongar a pena judicialmente determinada, mesmo que exigisse o ponto de vista da educação e segurança, porque você está pensando no indivíduo. Se você pensar do ponto de vista coletivo, e esse for o interesse coletivo, ele deve prevalecer sobre o indivíduo. Né? Então eles dizem, olha, o direito penal liberal, socialista, é retrógrado quanto à segurança e à educação, quando reduz a pena ao mal praticado pelo infrator. Ele devia se ocupar justamente das necessidades de segurança e educação da população em geral. Tá? Daí, bom, sustentam que aconteceu em função desse descompasso histórico da realidade frente àquilo que se enfrentava judicialmente, uma intervenção dos juízes, um aumento do poder dos juízes, só que esse aumento do poder dos juízes nas intervenções acabava sendo em favor do indivíduo. Né? Sustentam que a passagem do liberalismo ao socialismo se produziu, por exemplo, sem alteração do Código. O Código de 1871 permaneceu o mesmo, Código Penal, né? E que a reformulação completa do direito penal demandaria uma atuação do legislativo. Percebam que depois, lá na frente, o mesmo George Dam vai ser nomeado numa comissão para montar um novo Código Penal. Então ele aqui já estava articulando a necessidade dessa nova comissão, criticando a fórmula de trabalho e criticando principalmente, vejam só, não indo contra o governo nacional-socialista, antes pelo contrário, atacando o Reichstag, atacando o parlamento. Ele dizia disseram que o parlamento, que antigamente era honorável e tal, tinha se convertido numa corporação política com dupla função. Por um lado, controlar a administração e, por outro, legislar de olho nas eleições. Ou seja, legislar só para tentar se eleger de novo. Né? E que a evolução social e econômica do pós-guerra não foi acompanhada pelo legislativo com a devida rapidez. Então existiria, na visão deles, um entorpecimento do sistema por conta dos partidos. Ou seja, fazendo uma crítica também à fórmula partidária, que acabou sendo muito massacrada pela tentativa de onipotência dos nazistas, né, dos nacionais-socialistas. Daí dizem, por isso as funções legislativas foram passando para a administração e para a justiça. Eu quero lembrar a vocês que nós já trabalhamos sobre isso, né?
Já conversamos para mostrar que algumas vezes a administração promovia prisões à margem de que houvesse legalidade sobre isso, né? E que os próprios juízes também trabalhavam com analogia, ou seja, a coisa degringolou para fora da lei. E aí o George Dunn e o Chastain aqui estão tentando justificar de algum modo por que isso estava acontecendo, pela inoperância do legislativo. Daí eles diziam, olha, a evolução do direito penal dos últimos 15 anos não passou pela lei, mas pela atividade criadora de juízes e promotores. A lei ficou igual. O direito é que foi revolucionado. Mudou o sentido da interpretação jurídica e um direito natural se restabeleceu. Percebam só, a ideia deles era tentar justificar de algum modo aquilo que se fazia à margem da lei. Do ponto de vista do governo nacional socialista, isso era o texto mais elogioso à forma de proceder desse governo, né? Então, apontavam eles, isso é um novo método teleológico que delega ao juiz a função de preencher o conteúdo da lei e reconhecer as suas lacunas. Vejam, é a violação da proibição de analogia, ou seja, é a permissão que o juiz vá além do que a lei já escreveu, né? Daí diz assim, só que há uma superação do poder legislativo exatamente porque houve essa permissão no novo Código Penal alemão. Na verdade, teve uma alteração que é de 35 do parágrafo 2º. E é muito importante essa alteração, que é exatamente a válvula de escape que permitiu a atividade criadora dos juízes em sentido negativo contra o réu. Olha bem, o Código Penal alemão original, no parágrafo 2º, dizia: não poderá ser castigada uma infração com penas que não tenham sido ditadas antes dela ter sido cometida. Se variar depois de cometida a infração e antes da sentença, deverá ser aplicada a disposição mais favorável ao réu, que é a regra clássica, todo mundo sabe, né, da irretroatividade da lei penal, né? E essa regra foi substituída por um decreto em 28 de 6 de 1935, 28 de junho, pelo seguinte texto: será castigado quem cometa um fato que a lei declara castigado ou que, conforme a ideia fundamental de uma lei penal e o são sentimento do povo, mereça punição. Então se abriu um espaço de analogia imenso aqui. Daí diz, não encontrando-se para o fato nenhuma lei penal determinada que fosse diretamente aplicável, castigar-se-á conforme a lei cuja ideia fundamental melhor lhe corresponda. Ou seja, se permitiu o juiz fazer exatamente o que quisesse, não é? Depois, o tópico seguinte do texto deles vai comentar a transição desse Estado liberal e socialista para o Estado nacional socialista, dizendo o seguinte, que as modificações apontam um desmoronamento da ideia de Estado no direito penal. Se verifica o fim das ideias individualistas, com ampla consideração pelo delinquente, em prol de ideias coletivistas. Eles sustentam que houve um abrandamento na luta contra o delito e isso debilitou a justiça penal, que houve uma diminuição da autoridade estatal, mas que existem já sinais de mudança. Que sinais são esses identificados por Chastain e por Dunn? Primeiro, uma geração mais jovem que pretende um giro espiritual, nesse sentido eles usam a expressão giro espiritual querendo dizer uma mudança de pensamento, de forma de pensar, de zeitgeist, né? de espírito do tempo. Afirmam ainda que cresceu a opinião que a progressiva liberação do indivíduo e o seu descontrole está conduzindo ao caos. Quero lembrar vocês que a manipulação da propaganda no início do nacionalsocialismo foi muito importante para criar um clima de instabilidade e medo nas pessoas que permitiu o recorte de direitos e garantias individuais. Apontam ainda que existem inúmeros indícios de um novo pensamento filosófico e sentimento religioso no qual aumenta a crença em valores gerais vinculantes. Esses valores gerais vinculantes era algo que muito se falava em termos do nacionalsocialismo, né? E o que é que se dizia então? Que existe uma exigência de uma nova ordem de poder estatal que deve construir uma nova evolução em direito penal. Que direito penal será esse direito penal novo? Um direito penal que não é reacionário, mas assentado no primado incondicional da nação e dos valores corporificados por ela
aos interesses do indivíduo. Ou seja, é a coletividade, é a nação, é o grupo que corporifica os valores básicos que devem transcender a esse direito penal. Não são os valores e garantias dos indivíduos, senão do grupo, né? Então surgiria a partir daí uma substituição da própria ideia de Estado. Se diz, olha, esse Estado neutro, relativista e pálido deve ser substituído pela cor e influência dos sentimentos das massas. Então perceba que é, além de tudo, um discurso populista, porque é um sentido comum de todos, mas que corporifica uma coisa que vai para além dos indivíduos, né? E aí sustentam, inclusive, o rompimento com as ideias dos partidos. Olha, a união de partidos deve ceder lugar ao Estado autoritário, a serviço dos objetivos naturais e culturais. Ou seja, como se houvesse naturalmente um modelo cultural que deveria se sobrepor a todos os outros na ideia alemã. E daí diz, bom, e o que é que isso significaria? Onde é que estariam os dados que indicam para esse novo direito penal? Se olha, nos decretos legislativos que têm sido editados, ou seja, estavam ainda apoiando diretamente a legislação penal por decreto, à margem do Reichstag, à margem do parlamento, à margem da vontade do legislativo, que é o representante natural do povo, não é? E daí eles dizem, olha, esses novos decretos legislativos contêm o direito autoritário que deve ser. E o que é que ele deve fazer? A gravação das escalas das penas, as escalas punitivas, combinação ampla da pena de morte, aumento das penas mínimas. Puxa, vocês vão dizer, puxa, como é que os caras defendiam isso abertamente, assim? Defendiam abertamente e diziam que essa era a melhor fórmula, né? Sustentavam, obviamente, que o direito penal não deveria ser permanente, esse direito penal, né? O direito penal dos decretos de urgência deveria sumir quando passasse o momento de necessidade premente que eles estavam vivendo, teoricamente. Ou seja, justificando na excepcionalidade o rompimento de regras. Vocês já viram isso certamente em Carl Schmitt, né? O estado de exceção, e depois tem a crítica clássica do Agamben a respeito da ideia do estado de exceção. Então dá para vocês fazerem leituras por aí para entenderem qual era a ideia deles. A ideia deles é que, olha, não, aqui cabe isso porque tem um estado de exceção, o estado de exceção permite qualquer coisa. Muito claramente são uma identificação com esse perfil de justificar o injustificável a partir de uma ideia de exceção, né? Mas dizem que essa ideia de exceção, não obstante seja, de fato, não seja perene, ela deve preservar as ideias centrais, porque ela reconhece uma nova postura em que o Estado está disposto a usar de quaisquer expedientes para garantir o seu futuro, e nesse caso, o futuro do direito penal. E o que seria esse direito penal do Estado autoritário, né? E aí eles passam a apresentar o que eles dizem ser a direção de um direito penal viável. Tomam como exemplo, pasmem, o fascismo italiano como base desse direito penal. Imaginem só. E daí dizem, é preciso ter em conta, fundamentalmente, as possibilidades pedagógicos sociais do direito penal sobre a população. Ou seja, a ideia geral é usar o direito penal como uma espécie de pedagogia sobre o controle das pessoas, né? Se pretende conseguir do indivíduo apenado o mais alto grau de respeito possível à autoridade. Essa é a ideia central. Se quer com o apenamento conseguir que a população em geral siga as ideias professadas pelo Estado no maior grau de respeito possível à autoridade, assim como o próprio réu. Então é uma prevenção especial, porque a pena se impõe ao réu, mas também tem uma nota de prevenção geral, e as duas estão voltadas não a corrigir o sujeito, a intimidar as pessoas. Ambas estão voltadas a conseguir o maior grau de respeito possível à autoridade. O que eu quero do réu não é corrigi-lo, é que ele respeite a autoridade do Estado. O que eu quero das pessoas não é intimidá-las, eu quero que elas respeitem a autoridade do Estado. Percebe? Então o que acontece aqui? O delito não é a razão da pena, mas é uma ocasião para o seu uso. Eles chegam a usar essa expressão, né? O delito é uma ocasião na qual o Estado utiliza a pena para tornar visível o seu poder e a sua autoridade. A pena expressaria, então, simbolicamente, a dignidade e a autoridade do Estado. E é por isso, e é com base nessa ideia, que eles conseguem justificar, inclusive, a pena de morte, dizendo que a pena de morte deixa em evidência que o indivíduo se encontra à mercê do Estado, que pode fazer
o que bem entenda com ele. Tá? Vejam que a ideia central é: a pena só cumpre todas essas funções quando resta clara a sua conexão com uma disposição culpável. Né? E aí entra um jogo que nós já vamos ver melhor no outro vídeo sobre o direito penal da vontade, trabalhado pelo Freisler, o que quer dizer essa disposição culpável, né? A pena cumpre todas essas funções, mas é clara a sua conexão quando há uma disposição culpável. Disposição culpável é o sujeito disposto a ter culpa, disposto a realizar algo que o Freisler vai chamar de empreendimento. Nós já vamos ver no outro texto. Bom, que perfil tem essa pena? A pena, eles consideram indevida, uma pena desmedida, se não tiver essa relação com essa disposição culpável. Por quê? Porque a autoridade desse Estado nacional-socialista não é manifestada exclusivamente pelo direito penal. Direito penal é uma das formas de expressão dessa autoridade, mas outros exercícios de autoridade e controle existem fora dele. Portanto, daí a gente reserva para o direito penal só aquela situação em que existe uma disposição culpável do sujeito. Ele tem uma certa atitude de culpa que justifica que seja o direito penal quem imponha, naquele caso, especificamente uma demonstração da autoridade do Estado. Então, eles sustentam que é preciso encontrar a correta relação entre prevenção geral e especial para inocuizar e intimidar as pessoas. Fazem daí uma crítica em seguida à prevenção, à ideia preventiva especial individualizante em prol de uma coletiva, né? Dizendo que a prevenção especial na execução deve lograr um duplo objetivo, né? Um efeito permanente na comunidade de que nós estamos executando pena contra esses caras, né? E a dissuasão do autor do delito frente à autoridade do Estado. Né? Daí vamos reconhecer nesse contexto que em alguns casos uma pena não é necessária, quando o delito tenha, por exemplo, causas únicas e irrepetíveis, um estado emocional muito forte, um estado de necessidade, etc. Claro, o estado de necessidade não tem nenhum tipo, né? Não, aliás, tem um tipo, mas não tem um ilícito. Né? Mas daí eles vão sustentar essa ideia de que causas únicas e irrepetíveis, excepcionais, num caso dado, podem não justificar a pena, porque aí não existe uma disposição culpável, disposição a ser uma pessoa voltada contra o Estado, contra a autoridade do Estado. Então eles dizem, olha, pode acontecer um homicídio em que a gente tenha que absolver o sujeito, porque a situação é irrepetível, é uma situação excepcional, e pode ser que ele exija menos pena ou nenhuma pena do que um delinquente moral, um delinquente contra a honra, por exemplo. Claro, vejam, estão escrevendo isso em 32, 33, né? Nesse período, que é um período do nacionalsocialismo, veja como isso calha, por exemplo, na situação concreta da Noite dos Longos Punhais. Né? Ora, mataram um monte de gente, mas era uma situação excepcional e irrepetível, não precisa de castigo. A pena deve se destinar a situações que são de disposição contrária à autoridade do Estado. Então, um sujeito que professa panfletos ou sucessivamente faz discursos contra o Estado seria mais perigoso do que um homicida, que realiza uma situação um crime em situação excepcional ou temporária. Né? Então você veja como é que os discursos se justificam para manipular o uso da pena, na verdade. Né? Daí dizem, por conta disso é necessário rechaçar uma ideia de prevenção especial individual. Deve haver uma prevenção especial voltada para o interesse coletivo. Né? Porque em certos delitos não existe punição que possa corrigir o autor, nos delitos culposos, por exemplo, que o sujeito fez sem querer, né? A prevenção especial acaba sendo limitada. E além disso, sustentam, e esse é o ponto-chave de conexão com o nacionalsocialismo, que nem todo delinquente, veja, a partir daquela ideia geral de que a ciência do século XIX mostrou as tendências criminógenas de alguns, olha, nem todo delinquente é educável. Portanto, é preciso uma análise de caso a caso. Se a transmissão hereditária de um caráter asocial aponta fatores constituintes relacionados com uma disposição criminógena, né, inclinação delitiva,
Essas coisas não podem ser eliminadas pela educação, elas são de tendência genética. E aí o direito penal autoritário tem que equilibrar a educação e segurança, e é a segunda que deve prevalecer em um eventual conflito com a primeira. Quer dizer, eu não posso educar esse grupo aqui, judeus, etc., aqueles discriminados, os associais, eu não posso fazer com que esse pessoal aqui seja reeducado, então aqui a segurança deve prevalecer. E se for o caso, até pena de morte eles professavam, né? Então sustentavam a existência de 3 pontos básicos no direito penal de um Estado autoritário. Primeiro, o conteúdo educativo deve refletir a concepção de Estado autoritário e a ideia nacional. Segundo, a execução penal deve ser utilizada para sustentar a observância aos sentimentos dos valores tradicionais da cultura alemã. E terceiro, a execução penal deverá priorizar a ideia de comunidade do povo, colocando a união de todos os alemães acima da diferença de estamentos, classes e propriedade, combatendo o pensamento de luta de classes. Perceba, diretamente voltado contra a ideia de luta de classes do socialismo. Aqui existe a comunidade do povo, todo mundo que é alemão não tem classe, não tem divisão, e os outros são os outros que estão fora desse contexto, né? E depois desses requisitos mínimos, a prevenção especial ficaria então limitada, né, segundo esse corte de Estado autoritário. Sustentam ainda que o Estado autoritário não deve renunciar à pena de morte, que deve servir para favorecer a autoridade estatal com a sua idoneidade como meio de inocuização e intimidação. Inocuização, vocês já sabem bem quem é, bem o que é, nós já trabalhamos com o von List, a ideia de pena de morte, neutralizar os perigos aqui colocados desde um ponto de vista genético, né? Daí sustentam que em função disso é necessária uma certa limitação do arbítrio judicial, e vejam só, nós estamos falando de arbítrio judicial, hoje em dia a gente diz, puxa, é preciso controlar os magistrados, o arbítrio judicial, para que eles não exagerem no castigo. E a ideia aqui do Schaffstein e do Dahn é justamente o contrário. Eles dizem, olha, a ideia de que o juiz mais livre seria mais severo é errada. A experiência mostra que os juízes mais livres são mais lenientes. É preciso uma correção para que os juízes atuem com mais autoridade. E aí eles propõem uma instância de revisão das penas para cima, ou seja, uma espécie de tribunal que revise se é o caso ou não de aumentar as penas nos casos concretos, né? Lembram-se que acontecia isso, né? Das pessoas serem condenadas ou serem absolvidas ou serem condenadas a uma pena leve, quando saíam, a própria autoridade administrativa, as SA, SS, levavam essas pessoas para os campos de concentração sem juízo, sem julgamento. Quer dizer, a administração pública já fora do legislativo, fora da lei, já atuando para aumentar as cargas de sanções. E eles propõem que isso seja feito através de um direito penal, uma corte revisional para aumentos de pena. Propõe ainda uma elevação geral das penas mínimas e a combinação, em algumas circunstâncias, de penas absolutas, que são, obviamente, as penas de morte, tá? Então, eles sustentam, em geral, que um direito penal autoritário substituiria a valoração de bens jurídicos, tá, pela crença em valores éticos e transpessoais vinculantes que devem ser protegidos de modo absoluto. Eu quero lembrar que o von List era um defensor da ideia de bem jurídico, né, e ela aqui está tentando ser superada. O abandono da teoria do bem jurídico pelos nacionais-socialistas é uma coisa muito clara, né? A substituição, vejam bem o que eles querem, substituir a ideia de bens jurídicos pela crença em valores éticos coletivos, transpessoais, uma orientação do sentimento das pessoas em torno do que era ótimo. E ponto. Isso já promoveria uma proteção de bens necessária, né? Ou seja, o direito penal teria como função proteger tenazmente a dignidade do Estado e a honra da nação, né? O Estado deverá vigiar o manejo da administração da justiça penal. A ideia era um Estado vigia, um Estado que corrige como é que está funcionando, como é que está operando a justiça penal. De fato, isso aconteceu. Nós sabemos exatamente de que as sanções, às vezes aplicadas, eram ampliadas através do envio das pessoas pela administração pública diretamente aos campos de concentração. Mas uma das primeiras fórmulas, e que eles propõem no texto, é que essa vigilância que o Estado deve ter sobre a administração pública não deve se basear só em ações de fato. Deve se basear também na pressão sobre a imprensa. Vejam, que a imprensa não possa ser de corte liberal.
E isso foi uma coisa que o nacionalsocialismo trabalhou muito, né, em cima da propaganda, da imagem. O Goebbels sempre dizia que a mentira dita 1000 vezes vira verdade, então tratavam de impor rótulos favoráveis ao governo. O controle da imprensa é uma coisa muito séria, né, gente? Imprensa livre é a base de qualquer democracia, não é? Sustentavam ainda que deveriam ser estabelecidas regras de segurança para que o juiz aplique o direito penal em consonância com a condição e a organização autoritária do Estado, né? Deveria se impedir que o juiz usasse sua discricionariedade em favor do acusado, né? Deveria ser a arbitrariedade limitada apenas para ajustar ao tempo de transição para o novo direito penal, tá? Sustentavam então que era preciso limitar a aplicação pelo tribunal de causas supralegais de justificação, por exemplo, consentimento, conflito de deveres, tal. Era preciso criar regras que essas causas que excluíam responsabilidade, fixadas com base jurisprudencial, devessem ser afastadas, né? Sustentando então para isso que fosse estabelecido um relaxamento da ideia de nula pena sine lege, dizendo que esse princípio tinha sido interpretado até hoje em favor do autor e devia ser relaxada a ideia de vinculação à pena existente para ampliar a punibilidade. Tá? E concluem o texto falando do futuro do direito penal. O que é o direito penal que eles preconizam, Schaffstein e Damm, preconizavam para o futuro no ano 32, 33? Pretensão de introduzir a custódia de segurança, que depois acaba sendo de fato introduzida, nós vimos na lei, né, as prisões de segurança. A necessidade de configurar de modo mais eficaz o direito penal econômico, porque o controle sobre a economia também era importante fazer dentro do modelo autoritário, né? A permissividade de atuação com leis complementares, que eram essas leis de emergência que acabavam desenvolvendo as possibilidades de um Estado autoritário mais interventivo e mais rápido, né? Sustentavam que a jurisprudência deveria desenvolver os métodos adequados que já vinham sendo desenvolvidos de preenchimento das lacunas da lei, né? E que todos esses instrumentais seriam necessários para gerar um direito de transição suficiente para estabelecer um novo direito penal legislativo que fosse adequado a esse modelo. Porém, eles sustentaram que era um erro pensar que simplesmente uma mudança da lei já daria tudo por resolvido, porque a atualidade tinha provado o contrário, que a evolução é tão rápida que a legislação não consegue acompanhar. Então, o certo era deixar uma brecha sempre para que os juízes trabalhassem em um corte mais autoritário do que aquele que estava previsto. Tinha uma previsão inicial, mas se poderia ir além no sentido mais autoritário do que aquele que estava preconizado inicialmente, né? E mostraram, ou apontavam como exemplo o próprio direito constitucional da época, dizendo, olha, o direito constitucional mudou sem mudar a Constituição. Lembram-se do Carl Schmitt falando do princípio do Führer? O Führer é o guardião da Constituição. Isso é uma alteração interpretativa que permitiu ao Hitler tomar certas medidas de emergência de recorte de direitos e garantias individuais, através de uma ideia de exceção, né? Então, eles imaginavam a criação de um novo direito penal escrito, né, que fosse revolucionário, mas que também deixasse uma margem para a atuação dinâmica das instâncias de realização da justiça criminal, né? Sustentava, o texto termina assim, sustentando que mais importante que impulsionar uma nova lei é impulsionar a administração da justiça a atuar com um novo espírito, entendendo que isso seria possível e necessário dentro de um modelo de um direito penal nacional socialista.